E hoje? É isso aí. Tô resolvendo os outros paranauê aqui, rapidão. Tranquilo. Já tá rolando, né? Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos para mais uma reunião do Journal Club do Simple. E a gente vai continuar discutindo o capítulo 10 do livro, né? Tinham ficado 2 tópicos para a gente conversar um pouquinho sobre. O primeiro deles era escolhendo covariantes em regressão múltipla e depois determinando efeitos mediadores através da regressão múltipla, né? Esse primeiro tópico de escolha de covariante, os autores começam falando um pouquinho da questão do objetivo final dos estudos etiológicos, né? Que seria a gente buscar a causa, no nosso caso aqui, no nosso objeto de estudo, a causa das lesões, né? Então, é com isso que a gente está preocupado. E aí ele coloca uma pergunta, né? Como que a gente consegue assumir que, de fato, uma relação é causal, né? E não uma mera associação. E ele começa falando um pouquinho da questão daquele paradigma do contrafactual, né? Então, a melhor forma de a gente saber se algo, de fato, seria causal seria ter um contrafactual. Então, por exemplo, eu bebi ontem e estou com dor de cabeça. Será que foi a bebida que me gerou a dor de cabeça? Para eu saber se de fato isso é verdade, se tem a relação de causalidade, eu precisaria ter o contrafactual. Então, eu mesmo, naquele mesmo momento, não ter bebido e ver se o desfecho seria diferente, né? O que é impossível de a gente fazer no mundo real. Então, o que a gente acaba fazendo para conseguir testar a causalidade ou inferir causalidade é medir o risco, né, de doenças, de lesões em diferentes populações. E aí tem uma premissa que a gente tem que assumir importante quando a gente faz essa comparação de risco, né, para ver se de fato uma determinada exposição teria uma associação com uma lesão ou uma doença. Que é você ter 2 grupos similares na hora de fazer a comparação, né? Então, espera-se que o grupo de comparação seja equivalente ao grupo de exposição, caso o grupo de exposição não tivesse sido exposto àquele determinado fator, né? Isso que ele coloca. Então, os grupos teriam que ser iguais, fora a exposição, né? Tem ou não tem a exposição. E a gente pode testar isso dentro de estudos, né, de intervenção ou dentro de estudos observacionais. Ô, Luiz, Eu? ele chega a falar de estudo controlado aleatorizado? Fala. Então, beleza. Estudo, assim, e aí ele faz uma diferenciação, né? Onde que é mais fácil você garantir que os grupos de fato são similares? É no ensaio controlado e aleatorizado, né? Seria o melhor delineamento para a gente garantir essa similaridade dos grupos na linha de base, por exemplo. Por conta da randomização, né? Então, a randomização acaba controlando ali, muitas vezes, para variáveis prognósticas que a gente nem sabe, às vezes, que são variáveis importantes, mas a randomização dá conta disso. Ao passo que dentro do estudo observacional pode ser que tenham variáveis ali que a gente não tenha coletado, não tenha investigado, e que podem influenciar o resultado final que a gente está vendo, né? E se a gente não controlou, não coletou aquilo, aí pode ser que o nosso resultado seja um pouco mais viesado por conta disso. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, seguindo para frente, assim, mesmo quando a gente faz aleatorização, e é mais comum dentro dos estudos observacionais, quando a gente não tem essa similaridade, né, dos grupos, e a gente sabe que, de repente, tem uma variável ali que esteja influenciando o resultado, uma prática muito comum é a gente tentar controlar entre aspas, né, eles colocam, controlar na análise para aquele fator que poderia estar tendo uma influência no resultado, né? Então, eles falam que seriam as covariantes. Bom, vamos lá. Alguém pode me ajudar a definir o que é uma covariante? Alguém? Algum candidato? Nenhum? Bom, vamos seguir então. Segue o baile. Então, uma covariante, por definição, assim, ela seria uma variável que ela tem relação
com o desfecho, tá? Mas ela influencia o desfecho de forma independente da exposição, tá? Então, você controla ela na análise para garantir que o efeito que você está observando é da exposição e não daquela variável ali que seria a sua covariante. Tudo bem? E aí os autores colocam situações onde, de fato, a gente teria que fazer esse controle, né? Então, a primeira delas, quando eu tenho uma associação do desfecho com uma outra variável, que não é a minha variável de interesse, mas eu sei que ela influencia no desfecho. Se eu tiver uma associação com a exposição, eu poderia fazer isso também, para tentar diferenciar o efeito de cada variável. Ou se eu tenho uma mudança de estimativa de efeito quando eu incluo uma certa variável no modelo. Então, isso é um indicativo de que talvez ela seja uma covariante, né? Eu consigo colocar no modelo para controlar isso. Deixa eu seguir aqui, só deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha para não me perder. Dúvidas até aqui? Tá confuso? Tá claro? Nada? Então, beleza. Vamos lá. Quando a gente faz esse controle, coloca uma covariante no modelo, tem situações onde, ao invés de ela ajudar, pode ser que ela atrapalhe, né? Então, o autor até deixa um exemplo disso num modelo que ele coloca, onde tinha duas variáveis antecedentes ali, que elas estariam associadas, né, com a variável, com a variável de exposição, só que, por exemplo, lesão prévia e as duas antecedentes que ele coloca, que eu não vou lembrar. Se a variável de controle, que seria a lesão prévia, não tivesse no modelo, as outras duas não teriam associação com o desfecho, com a lesão. Mas na presença da covariante que eu coloquei, a lesão prévia, que é muito comum você controlar, né, a influência da lesão prévia numa nova lesão, você puxa outras variáveis, a significância de outras variáveis no modelo, né? Então, seria um efeito deletério do uso desse controle dentro do modelo que ele coloca. Então, aí ele fala que esse método, muitas vezes, ele é falho, porque a gente não consegue identificar muito bem quando que uma covariante beneficiaria o modelo, né? Ou ela atrapalharia, na verdade, o modelo que a gente criou para ver a associação de uma certa variável ou de certas variáveis com um desfecho específico. E aí ele fala de um segundo método que permitiria a gente trazer uma estimativa um pouco menos viesada, que são os DAGs, né? Ou DAGs, não sei, os gráficos acíclicos diretos, como vocês quiserem chamar. Vocês conhecem o DAG? Não? Assim, para mim é um negócio meio novo. Eu já assisti algumas aulas assim de DAG. Eu vou tentar explicar do meu jeito, e se o Luiz estiver por aí, ele quiser arrumar a minha explicação, beleza, mas vamos lá. Quando a gente vai verificar, né, o efeito que certas variáveis de exposição têm sobre um desfecho, geralmente a gente usa um modelo multivariável, né, ou a regressão múltipla aqui que ele coloca, um modelo de regressão, onde a gente coloca várias variáveis lá e vê o efeito de cada uma sobre a lesão, né, de forma linear, muitas vezes. Acontece que a gente não considera nesse modelo que a gente pode ter... Vou começar de novo. Quando a gente faz a regressão, a gente tem uma variável só dependente, nosso desfecho, certo? E as outras variáveis seriam independentes. São as minhas exposições. Tudo bem até aqui? Só que eu não considero que uma variável que é independente para esse desfecho que eu estou olhando pode ser, na verdade, variável dependente por uma outra variável. Entendeu? Por uma terceira variável. Então, quando a gente olha a imagem do capítulo, talvez se eu conseguir... Aí, tem como liberar esse compartilhamento aí? Vê se você consegue aí agora. Ah, agora foi. Boa. Dá para ver minha tela aí? Sim. Então, por exemplo, se a gente fizesse um modelo de regressão,
Vamos supor que eu quero ver o efeito do aquecimento aqui, do exercício de aquecimento sobre a lesão. Será que eu fazer o programa de aquecimento teria um efeito sobre a lesão? Beleza, eu tô reduzindo a realidade a essa relação aqui. Então, eu tenho minha variável independente, e eu poderia ter mais variáveis independentes aqui, só que eu tenho uma única variável dependente. Esse é meu modelo. Só que no mundo real não é assim, na realidade. Na realidade, a gente tem uma coisa assim mesmo, meio caótica. Por quê? Aqui, o exercício de aquecimento é uma variável independente para a lesão, mas ela pode ser uma variável dependente para outra variável que é antecedente, que está acima. Entende? Então, o que o DAG faz é construir um modelo teórico, uma rede causal, e não considerar apenas uma relação específica, né, para uma variável só. Porque no mundo real, a gente não tem uma variável que ela é dependente para tudo e não é independente para nada, né? As coisas meio que se influenciam. E o DAG tenta mostrar isso. Uma analogia que para mim funciona bem para entender o que é o DAG imagine o Google Maps lá. Quando a gente dá um zoom muito grande no Google Maps, você vê o seu trajeto, mas você não vê o que tem em volta. Mas tem muitas coisas em volta que podem fazer com que você chegue no seu trajeto por um outro caminho. Então, o DAG é como se você tirasse esse zoom grande que você está e começa a ver as relações antecedentes que tem entre as outras variáveis, né? E você acaba criando uma rede causal. E qual que é a maior dificuldade de você usar esse método, né? É que a criação da rede causal depende muito do conhecimento do pesquisador sobre a área, né? Então, o conhecimento da área, das variáveis, te limitam muito. Então, se você não tem um bom conhecimento de quais são as variáveis que vão influenciar, qual é o papel de cada uma dessas relações, às vezes você vai criar um diagrama causal ali que não é tão legal, tão completo, que não explica muito bem os fenômenos que você quer observar, no nosso caso aqui, a lesão. Né? Deu para entender ou não? Ficou meio brisa, doideira. Mas eu não vejo outra forma de eu tentar explicar isso, não. Beleza? Bom, aproveitando que a gente está nessa imagem aqui, o exemplo que eu falei da lesão prévia lá, o que o autor fala do efeito deletério de você colocar uma covariante no modelo, seria, por exemplo, a gente colocar nessa relação aqui, lesão prévia como covariante. Então, se você covariar o modelo, né, ou controlar para a presença de histórico de lesão nos atletas, pode ser que você traga outras variáveis para o modelo e dê significância para elas, e na ausência dessa variável, elas não teriam significância, né? Então, ele fala de uma associação condicional, onde as variáveis distais elas só se tornam significantes na presença de uma variável mais próxima. Beleza? É isso que ele dá de exemplo para a gente. Bom, avançando aqui, acho que desse tópico... Beleza. Ô, Luiz. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Claro. Então, assim, na verdade, o que eu vejo de importância nessa questão de gráficos e tudo mais, representação gráfica e tudo mais, quando a gente está falando de modelo causal, né? Na verdade, assim, você pode montar... Primeiro, deixa eu explicar que você pode montar um gráfico que não necessariamente é um DAG. Né? O DAG, ele meio que facilita um pouco o processo por gerar um caminho único, reto. Então, por exemplo, o exemplo do mapa foi ótimo, porque quando você está vendo um caminho para chegar até um destino, não te interessa se esse caminho vira um círculo. Porque se esse caminho vira um círculo, você não consegue chegar no teu caminho, você vai ficar circulando ali, né? Então, a ideia de você gerar um gráfico a partir do DAG, né, é que não exista ciclos. Então você vê que sempre a associação vai de um para outro e não volta, para não ter esse negócio de ficar em ciclo, né? Uhum. Mas pode ser que seu modelo teórico tenha. E aí a questão é, se o seu modelo teórico tiver, talvez isso vai determinar o modelo que você vai usar depois, modelo estatístico, no caso, né, que você vai usar depois para tentar
descobrir essa questão das associações entre as variáveis, né? Então, assim, primeiro dizer que não existe só o DAG, existe outros, mas o DAG é uma boa forma. Se você conseguir reduzir o seu modelo a um DAG, ele ajuda muito a você também pegar modelos que não são tão complexos para poder analisar o dado, né? Quanto mais simples a análise e a resposta, melhor. Às vezes não dá, às vezes é impossível, mas quando dá, legal. E aí você fala assim, poxa, mas por que esse negócio de gráfico? Por que a gente não pega só e joga tudo na estatística e tudo mais, né? Então, se vocês entenderam a ideia, a conversa até aqui, na verdade, tudo gira em torno de você ter dois grupos que são comparáveis, né? Dois ou mais, né? Mas aqui a gente vai falar só dois para poder deixar o exemplo um pouco mais claro. Então, basicamente, a gente está falando de controle de viés, né? Então, o que é a aleatorização? A aleatorização é o controle de viés, é o controle mais efetivo que a gente tem de viés. Por quê? Porque a aleatorização, a gente fala assim, a mágica, né, da aleatorização, não é mágica, né, gente, é ciência, mas por que a gente fala mágica? Porque ela consegue controlar para as variáveis que a gente mensurou num estudo, mas ela também controla para as variáveis que a gente não mensurou no estudo. Essa é a mágica da aleatorização. Então, se você aleatorizar, você não precisa pensar em modelo, porque veja, se você, aliás, se você aleatorizar e você fez a aleatorização corretamente e ela obteve sucesso, né? Então, se tudo que eu estou falando aqui for verdade, você não precisa ter um modelo, porque, na verdade, você já conseguiu os dois grupos comparáveis. Então, você não precisa ficar pensando tanto nessa outra parte. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de investigar, então, por exemplo, o Luiz falou assim, lesão prévia. Cara, lesão prévia é uma coisa que você observa, e ainda é uma coisa que aconteceu no passado. Não tem como você controlar um grupo. Então eu vou aleatorizar para lesão prévia. Não dá, o cara já teve. Não tem como. Então, tem variáveis que não tem como você aleatorizar para elas, né? E tem variáveis que, teoricamente, até daria, mas é muito difícil. Então, por exemplo, assim, vamos aleatorizar para volume, né, ou exposição do esporte. Cara, é possível fazer isso? É, mas é muito difícil. Então, você imagina você pegar um corredor e falar assim, olha, esse corredor aqui eu vou aleatorizar ele para fazer um volume tal, e aquele outro corredor eu vou fazer um volume tal e vou deixar rodar por um ano. Cara, será que eles vão ficar naquele volume que eu setei? Difícil, né? Difícil. Então, se é possível? Tá, é possível, mas é difícil. Então os estudos observacionais, eles vêm com uma alternativa para poder lidar com essas situações. Só que aí nasce o problema, porque o estudo observacional não tem como aleatorizar. Como não tem como aleatorizar, como é que a gente faz para controlar o viés, ou seja, para deixar os dois grupos comparáveis, né? Quando está falando de lesão, esses dois grupos é o grupo que tem lesão e o grupo que não tem, né? E ver qual é a influência das características ou qual é a diferença entre esses dois grupos. Um modo de fazer isso é brincar de Deus. Então, o que é brincar de Deus? É falar assim, cara, eu vou montar um modelo em que eu sei que todas as variáveis que podem estar associadas estão lá. Vocês já devem ter entendido por que é brincar de Deus. É difícil você conseguir afirmar que você fez um modelo teórico, né, colocando todas as variáveis lá. Bom, talvez eu tenha pulado uma etapa, né? Então, o modelo teórico ele serve para você visualizar todas as variáveis que poderiam estar influenciando no modelo que você quer construir, modelo estatístico que você quer construir, né? Então, o modelo teórico serve para isso. Você colocar no papel, putz, quais variáveis será que podem estar influenciando? Você coloca lá. E a ideia é que quando você rodar o estudo, você, através de algumas técnicas, né, você consegue elencar quais variáveis você teria que obrigatoriamente coletar para poder controlar o seu modelo. É para isso que serve o modelo teórico, né? Só que aí, quando você monta ele, você pode assumir que você brincou de Deus, né? E você tem todas as variáveis que poderiam influenciar. E se isso é verdade, beleza. A hora que você fizer o estudo observacional e você controlar para todas essas variáveis, e for verdade que são todas as que poderiam estar influenciando aquele desfecho, você vai ter um resultado muito parecido, se não igual com o trial, que é o que a gente chama de um resultado que é sem viés. Mas é muito difícil assumir isso, concorda? É muito difícil assumir isso. Então, como eu sei que nós vamos ter variáveis também que não foram coletadas, né, mas que poderiam estar influenciando naquele modelo que eu estou construindo, analisar bem um DAG, né, vem com a ideia de tentar pegar as variáveis mais próximas, por exemplo, que estão daquele desfecho, né,
e ver se ela consegue trazer a força de associação de variáveis que, por exemplo, eu não coletei. Quando isso acontece, isso é bom, porque aí, com a variável que eu coletei, como eu consigo trazer essa força de associação das outras, né? Indiretamente eu estou controlando para aquelas variáveis também, que é o que o Luiz falou, de uma variável independente ser dependente de outra, né? Quando isso acontece, eu consigo facilitar um pouco a questão dos dados que eu estou coletando para construir o modelo. Então, o modelo teórico, ele é muito importante para que você consiga fazer uma boa seleção de variáveis, ou para coletar, quando você ainda não coletou e vai rodar o estudo, ou se o dado já está coletado, para você ver quais variáveis você vai considerar no modelo. Esse é o jeito mais, assim, atualmente aceito em comparação de todos. Então, sabe aquela coisa assim de variable selection, model selection, que alguns de vocês já devem estar acostumados a ver, ouvir, ler em artigos, né? Isso aí não é mais a maneira, assim, vamos dizer, preferida de montagem de modelo, tá? Não pelo menos no olhar epidemiológico. Existem situações em que variable selection e model selection, né, ou seleção de variáveis, ou seleção do modelo e tudo mais, elas são aplicáveis, né? Então, normalmente tem a ver com quantidade de dados que tem. Então, eu tenho dado limitado, tal, então eu tenho que fazer um variable selection, porque senão não tenho poder para analisar o modelo que eu quero. Então, enfim, tem situações que isso ainda é aplicável, mas na grande maioria dos casos, se o estudo foi bem conduzido e tem poder para fazer a análise que ele se propôs em cima de modelo teórico, esses approaches mais estatísticos, assim, às vezes se tornam até ruins, né, e desnecessários se um bom modelo teórico foi pensado a priori, né? Então essa é a grande vantagem que eu acho aí dos modelos teóricos, né? E um jeito de abordar modelo teórico é através desses DAGs que o Luiz explicou brilhantemente aí. Valeu, Luiz. Brilhantemente você agora que clareou tudo, né? Eu vou falando os negócios aqui sem pé nem cabeça, volto para trás. Mas vamos lá. Bom, acho que a gente pode avançar para o segundo tópico, né? Que fala um pouquinho de mediadores. Então, determinando efeitos mediadores através da regressão múltipla, né? Aí o Luiz, se quiser depois, se eu estiver errado, você me corrige aí. Mas, basicamente, a análise de mediação, ela tenta ver se na presença de uma certa variável, o efeito direto que eu estou vendo entre uma exposição e um desfecho, se muda a magnitude desse efeito, né? Então, se mudar, eu consigo decompor o efeito da exposição sobre o desfecho em duas vias. Uma via direta e uma via que seria indireta, né? Deixa eu só pegar isso aí. Vocês estão vendo minha tela ainda aí, né? Então, imaginem, por exemplo, que a gente vai estudar o efeito do programa de aquecimento sobre lesão, né? Essa seta maior seria uma via indireta. Agora, se eu considerar propriocepção dentro do jogo, por exemplo, será que diminui o efeito direto que eu estou vendo entre o programa de aquecimento e a lesão? Pode ser que sim. Então, se acontecer isso, quer dizer que eu tenho um efeito direto, né, do exercício de aquecimento sobre a lesão, e tem um efeito indireto desse exercício de aquecimento, que é mediado pela propriocepção dentro do jogo. Entende? E aí tem como a gente decompor esses dois efeitos. Como é que a gente faz isso? A gente roda o modelo sem considerar a variável mediadora, né, candidata que a gente tem, e eu vou ter uma certa magnitude de efeito aqui, né? Uma relação entre essas duas variáveis. Quando eu coloco essa variável junto, esse efeito direto aqui ele vai diminuir, certo? Aí eu vou subtrair o efeito total que ele tinha do efeito que ele tem agora na presença da mediadora. Subtraindo um do outro, eu vou ter o efeito indireto, o direto e o total. Beleza? Tudo bem? Então, você consegue diferenciar de qual via eu tenho mais efeito. Da via direta ou da via indireta. E aí o autor fala para a gente que às vezes isso é útil para você poder investir, de repente, em uma determinada via de ação de uma certa intervenção. Beleza? Deu? Deu para pegar ou ficou meio brisa? Então tá bom. Mas existem certas
limitações de você fazer essa análise de mediação, né? Aí ele cita algumas situações onde a gente tem que ter, na verdade, a gente tem que ter alguns cuidados. A primeira coisa que ele fala é que quando a gente faz essa análise, sem um bom pressuposto teórico, não tem um teste estatístico para confirmar se de fato uma certa variável que eu estou considerando mediadora, se de fato ela é mediadora, tá? E aí ele fala que tudo vai depender da maneira como eu vou especificar o meu TAG, que é aquele gráfico lá, causal que a gente viu anteriormente, né? Por quê? Porque por mais que eu tenha a modificação do efeito direto, efeito indireto, pode ser que não seja porque eu tenho uma mediadora aí. Pode ser que eu tenha uma redução de um certo viés de confusão ou um aumento de viés de seleção quando eu coloco essa variável que eu chamei de mediadora, ou eu posso ter ele fala de uma modificação de efeito também, né? Uma segunda possibilidade que ele fala é que as intervenções nem sempre são mais efetivas quando a gente endereça a variável mediadora. Então tem que tomar, tipo, tem que pensar também qual seria a real utilidade de fazer análise de mediação. Porque às vezes a gente acha que intervir sobre o mediador geraria um efeito maior, mas às vezes isso não é o que acontece na prática. Pode ser porque tem variáveis antecedentes mais distais que estão influenciando o desfecho, que a gente não está conseguindo enxergar isso pela limitação do nosso conhecimento teórico na hora de montar o diagrama causal. E depois ele fala um pouquinho de uma parada que eu acho que eu não vou conseguir explicar, que é aquela questão do efeito direto controlado e do efeito direto natural. Vocês chegaram a ver isso no final? Chegaram, não? Ele fala que tem como você medir, tipo, você vai medir você vai querer decompor os efeitos, beleza. Mas você tem um efeito que é controlado, que você vai usar em certas situações, que é bom para certas situações e ruim para outras, né? E ele até dá alguns exemplos no final. E eu acho que para mim ficou meio confuso no capítulo, porque ele repete às vezes muito nome e eu fui me perdendo. E ele fala também de um efeito direto natural, né? Mas eu vou passar a bola porque eu não vou conseguir explicar esse ponto, não. Talvez o último ponto que eu possa tentar ajudar aqui é a questão do fator de confusão, da variável de confusão, né? Ele fala que uma limitação do método de mediação seria que quando a gente faz a decomposição dos efeitos causais, isso requer, né, para a gente ter uma medida livre de viés, que não haja um confundidor entre o efeito da variável mediadora e o desfecho. E ele até exemplifica com esse gráfico que está na tela, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, esse fitness como um antecedente que tem uma relação com o desfecho e tem uma relação também com a variável mediadora. Então, isso é um problema, porque na hora que eu vejo a relação aqui da via direta e da via indireta, eu não sei se de fato eu tô tendo o efeito mediador da propriocepção dentro do jogo, ou se é essa associação do fitness com a lesão e com a propriocepção durante o jogo que está gerando um ruído no meu modelo. Então, aí cai numa coisa que o Luiz falou, né? Se a gente olhar o gráfico causal lá, as setas, elas sempre vão de um sentido para o outro. Então, elas sempre saem da variável que seria independente, entre aspas, né, para a variável dependente, da exposição para o desfecho. Nesse caso, a gente tem uma variável aqui que eu tenho uma seta bidirecional, teoricamente, né? Tem o fitness para a propriocepção, o fitness para a lesão, e eu tenho uma associação entre lesão e propriocepção, tá? Então, como essa terceira variável, ela influencia tanto a exposição como o desfecho, eu não consigo saber o quanto da relação dela com o desfecho é dela mesma ou é fruto do fitness que também está associado com a lesão. Entende? Aí essa variável aqui ela é ruim quando tem ela dentro do gráfico causal. Porque a gente não consegue determinar muito bem o efeito nesse caso do nosso exemplo da mediadora. Beleza? Mas tem um jeito de fazer isso. De arrumar a variável de confusão?
O jeito de fazer isso é controlar o modelo para essa variável de confusão, certo? Sim. Por isso que uma premissa da análise de mediação é que não tenha variável que você não coletou e não está controlando que tem essa característica de influenciar no mediador e no desfecho. Então, por exemplo, se no teu modelo teórico tem uma variável que influencia no mediador e no desfecho, e você quer fazer um modelo de mediação, não vai conseguir, não vai dar, porque em teoria você teria que controlar. Então, uma premissa, e quem fez isso, então, por exemplo, eu estou lendo um estudo que fez análise de mediação. Aquela análise tem essa premissa na análise, tá? Então, se você que está lendo o estudo não concorda com essa premissa, aquela análise se torna inválida para você. Tá bom? É importante a gente saber disso até quando está lendo um paper, né? Sim. E é interessante ali, porque a análise de mediação, ela conta a ordem das coisas, né? E o tamanho das associações diretos e indiretos, né? A questão daquelas variáveis, né, de efeito direto controlado e efeito direto natural, na verdade, o que acontece é o seguinte, o próprio nome ajuda a gente a lembrar. Eu vou tentar usar o nome para ver se lembra. Ó. O efeito direto controlado é quando eu controlo o efeito do mediador. Como é que eu faço isso? Em probabilidade, a gente controla um efeito quando a gente condiciona o efeito a ele. É uma probabilidade condicionada. Em outras palavras, o que eu faço? Eu fixo um valor para a mediação. A hora que eu fixo, ou seja, o valor do mediador ele não altera, você concorda que eu tirei a influência do mediador para o desfecho? Sim. Porque é como se ele não existisse, é como se ele fosse constante. Se ele é constante, ele não influencia o efeito direto. Por quê? Porque ele é constante. Então é como se eu pegasse o valor do mediador e fixasse, por exemplo, sei lá, em 10. Eu nem sei se, né, depende da variável, né? Mas é que eu fixei, então, um valor para o mediador. 10, sei lá, fixei. Agora, eu observo o que acontece com o modelo, ou seja, com o efeito direto. E aquele valor do efeito direto, então, agora eu vou chamar de controlado. Por que meu filho está gritando aqui? Por que eu chamo de controlado? Porque está com o mediador está controlado. Eu controlei ele, eu peguei ele e falei, ó, você vai ficar fixo num valor. Beleza? Bom, se eu expliquei o que é controlado e o controlado é deixar o mediador fixo, vocês devem imaginar agora o que é o efeito natural. Quer dizer, o efeito natural, o próprio nome diz, eu vou deixar esse mediador naturalmente variar no meu modelo. Né? Quando isso acontece, né, que o meu mediador está variando no modelo e eu estou querendo observar o que acontece com o efeito direto, então agora a gente tem o que a gente chama de efeito natural direto. Né? Por quê? Natural. Porque é o que acontece no mundo real. As coisas estão variando. Eu não fixei aquele valor. Né? O efeito né, o controlado existe porque como ele é uma probabilidade condicional, é muito fácil a gente conseguir enxergar nos modelos lineares, por exemplo. Né? Para a gente conseguir enxergar o modelo, o efeito natural, a gente vai precisar de uma aleatorização na variação daquele regression coefficient daquele modelo. E aí algumas técnicas a mais vão precisar ser necessárias, como, por exemplo, estatística bayesiana, que permite essa alteração. Mas, assim, eu acho que nesse momento, né, para quem está ouvindo essa coisa de história de causa pela primeira vez, na questão da mediação, se você entender o que é feito direto e indireto, para mim, eu acho que já valeu, tá? Então, esse, acho que num primeiro momento, que se fala de mediação, entender isso já está ok. Não importa se é controlado ou não, se você entender o que é feito direto e indireto, ótimo. Acho que já fez a sua função. E para a questão de quando a gente fala de causa, de um modo geral, eu acho que, assim, entender que a aleatorização seria o jeito ideal de controlar viés para um estudo de causa, mas que isso não é possível em todos os casos. E a alternativa seria pensar no modelo teórico para poder trazer as variáveis que influenciam tanto exposição quanto desfecho, para poder controlar ou saber quais que você deveria controlar no modelo. Né? Se você está levando isso para casa hoje, eu acho que a gente fez a nossa função aqui em relação a ler esse capítulo. Não sei o que vocês acham, né? Mas essa é a minha opinião. Sim, eu acho que tá de excelente tamanho, né? Às vezes a gente fica falando um monte de termo aqui, mais confunde do que ajuda. Boa.
Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Essa reunião foi um pouquinho mais rápida hoje, né? Tinha só meio capítulo. Mais tranquilinho. Eu não sei, Luiz, se você tem algum, Luiz Augusto aí no caso, algum depois material sobre isso, mais recente, ou o próprio Luiz Espanhol, é porque o chefe já tem coisa demais lá, mas talvez para a gente depois rodar entre a gente, para talvez esclarecer algum ponto e tal, porque algumas partes do capítulo são um pouquinho confusas, né? Sim. Eu tenho Ó, uma... eu acho assim, Pode falar, posso falar Luiz. rapidinho, Luiz? É porque daqui a pouco tem que ir lá, meu Sim, filho sim. tá meio... Não, relaxa. É assim, ó, existem vários textos teóricos que explicam essa parada, mas eu nunca consegui ver um texto teórico que explica isso de maneira simples, juro por Deus. Até porque não é muito simples, para falar a verdade, porque como você tem que ficar pensando nessa, quem vai para lá, quem vem para cá e tal. Então, a minha sugestão inicial para quem quer começar a entender esse assunto é fazer meio que um estudinho de caso. Então, começa a pegar os estudos que fizeram isso, não os que explicam a teoria do negócio, entendeu? Eu tenho até os que explicam a teoria do negócio, inclusive eu tenho o cara que desenvolveu, que pragmatizou o jeito de analisar análise de mediação, ele deu aula para a gente no curso lá na Holanda. Então, tem os artigos dele e tudo mais, bem legal. Mas, assim, o cara é estatístico, né, velho? Assim, na veia. Então, você lê um negócio, demora anos para deglutir o que o cara tá dizendo ali. E olha lá se é que deglutiu, acho que os anos vão vir passando e ainda olho para trás e falo, caraca, agora que eu entendi isso. Mas, assim, ó, vamos tentar fazer uma engenharia reversa para talvez ir da aplicação depois para a teoria mais ferrenha, assim, vamos dizer, né? A gente, no nosso grupo, publicou um artigo recente que usou análise de mediação, que é aquele estudo eu acho que o Caio, eu sou o primeiro autor, o Caio é segundo, e eu acho que entrou na tese dele, que acho que o título é alguma coisa assim, será que o Theory of Planned Behavior consegue explicar o comportamento relacionado a lesões da corrida, comportamento preventivo de lesões da corrida? O nome é alguma coisa assim e foi publicado no Brazilian Journal of Physical Therapy, né? Inclusive é com análise bayesiana e tudo mais. Então, assim, como foi um artigo que a gente entendeu que era um dos primeiros, assim, que a gente estava fazendo e tal, ele até acho que tem as definições lá. Só que de uma maneira, assim, né, não tão estatística, possivelmente. Então, acho que no primeiro momento, talvez dar uma lida nesse paper, já até acho que muitos aspectos ali até vão começar a ficar complexos, mas lê esse paper primeiro, antes de ir para os estritamente teóricos que explicam o que é análise de mediação de fato, eu sinceramente acho que pode ajudar. Não sei o que você acha, Luiz, mas na Eu minha acho que opinião, sim. talvez fazer esse caminho inverso. E outra pessoa que tem um artigo de mediação que eu sei, mas aí não sei o título tal, que começou a fazer parte do grupo, mas acho que hoje não está aqui, é a Harumi. Sei que a Harumi fez, ela até falou para vocês, acho que ela até mandou para alguém, ou disse que tinha, alguma coisa assim, o artigo dela lá que também trata de mediação. Então, acho que talvez começar com esses. Quando eu digo estudo de caso, é porque você pega um estudo que usou isso como ferramenta para analisar alguma coisa, né? Então, começar assim, antes de ir para o teórico brutão do causal mediation, eu acho que pode ajudar um pouco no entendimento, para falar a verdade. Pelo menos por experiência própria. Eu fiz o caminho contrário. Confesso que sofri. Sofri bem. Então, assim, acho que talvez fazer tentar. Aí depois vocês me contam. Quem fizer esse caminho, depois me conta como é que foi. Eu sofri, velho. Eu sofri bem. Mas, vamos ver. Uma dica aí. Esse artigo de vocês ele é bem didático assim para entender, porque tem realmente as explicações e como vocês usam o modelo que vem da teoria já, eu acho que fica fácil de você pegar o princípio, né? Tipo, de como você aplicar a teoria do comportamento planejado lá para ver o comportamento preventivo, enfim, as variáveis lá. Boas dicas. Bom, então, alguém tem mais alguma consideração? Dúvidas, considerações, críticas? Críticas? Tem uns chats aqui, né? Mas tem alguma pergunta? Acho que não. A Ana só falou Ah, que ela leu da do Harumi artigo e da ainda é Harumi, né? bastante nebuloso. Eu mandei lá no grupo, né? Eu compartilhei com vocês Uhum. o da Harumi. Beleza. Então, acho Fechou, que então. é isso hoje. Semana que vem, que horário que é a nossa reunião? Opa, seja bem-vinda, Aline. A Aline é do programa lá também.
Primeira reunião dela aqui com a gente. Chama o pessoal lá do teu grupo legal. e aparece aí sempre nas reuniões. Super bem-vindo aqui. Isso aí. E fala também. Pode Dá abrir a feedback, câmera, falar aí. fala. Semana Boa. que vem acho que é às 8 também. Fechou. E semana que vem artigo, a gente vai mandar lá no Telegram também, tá? E aí semana que vem é YouTube Jitsi. Então quem quiser participar da reunião com a gente aqui com câmera, microfone, a gente vai mandar um link do Jitsi. Quem quiser participar pelo YouTube, pode entrar lá no link também. Lembrando que o pessoal do Simple é Jitsi. Câmera aberta. Câmera aberta. Ô, Pamela, e deixa eu só falar, você já tem o horário marcado da semana que vem? Se vai ser 7 ou 8? Tem sim. Ou ainda não? É às 8, se eu não me engano. Vou confirmar aqui. Porque é só em abril, né, que tem. Semana que vem. Semana que vem é às 8. Beleza. É bom pra galera saber, pra já ir se organizando também, principalmente quem tá aqui. Semana que vem às 8 e amanhã a gente já bota lá o assunto bonitinho nas redes sociais também, tudo. A gente já tem o calendário de abril, tá, galera? Já tá lá no Instagram também. Tá? Mas semana que vem é às 8 horas. Boa. Fechou? Não percam então. Semana que vem às 8. Estamos criando um blogueirinho, velho, que isso. Fechou então, pessoal. Valeu, até semana que vem. Qualquer coisa, manda lá perguntas, críticas, sugestões pra gente. Fechou? Tchau, tchau, gente. Vou parar aqui de Fechou. gravar primeiro.